Então, quando eu digo para vocês, hoje você não vê velho pedindo esmola na rua, que 80% dos idosos têm como fonte de renda ao menos só, não vai acontecer no futuro. O que vem os fantoches do mercado financeiro? Tem que fazer uma nova reforma da Previdência, porque a população está ficando velha e vai pressionar. É mentira. Hoje, PEA no Brasil é mais ou menos 100 milhões de habitantes. Praticamente a metade, ou pouco menos que a metade, não contribui para a Previdência. Então, se eu vou ter, em 2060, 50 milhões de idosos pedindo aposentadoria, desses 50 milhões, provavelmente só 25 vão poder ter direito de pedir. E mesmo esses 25 milhões, não é garantido que eles consigam. Por quê? Porque esses, se hoje estão no mercado formal de trabalho, provavelmente não estavam há 6 meses atrás e provavelmente não vão estar daqui a 6 meses. A reforma do Bolsonaro acabou com a aposentadoria integral. Porque a aposentadoria integral você precisa ter 65 anos de homem e 40 anos de contribuição. Eu quero saber quem no mercado de trabalho brasileiro hoje, do setor privado, consegue comprovar 40 anos. Ah, vai ter muito idoso, a Previdência vai quebrar. Não vai. Não vai, porque metade dos que estão no mercado formal, que teoricamente poderiam ter condições para ter o acesso à Previdência, metade não vai. E a outra metade, que teoricamente poderia, tá certo? Tirando quem está no setor público, que tem estabilidade, essa outra metade também não vai, porque hoje ela está no mercado formal, mas amanhã ela não vai estar. Agora, esse problema do mercado de trabalho, esse é o problema do financiamento da Seguridade Social. Porque hoje eu tenho metade da força de trabalho que não contribui. E não contribui por quê? Por diversos mecanismos aí sim ligados à reforma trabalhista e até antes da reforma trabalhista. Eu vi semana passada, um estudo da FGV que mostra o seguinte: dos 100 milhões de trabalhadores no Brasil, 30% já correm risco de perder emprego por ser substituído por emprego. 30%. Então, se você juntar isso que eu estou falando com o cenário do mercado de trabalho, tá certo? Que tem a ver com todos os mecanismos de flexibilização, revolução tecnológica, plataformas, a reforma trabalhista, pejotização, tá certo? Isso não tem como financiar a Previdência. Não tem como financiar a Previdência. Só tem um jeito: sistema tripartite. O que é o sistema tripartite? Empregado, empregador e Estado, através de impostos gerais. Na Dinamarca, 70% do financiamento é contribuição do Estado. Os outros 30% é empregado e empregador. Como é que o Estado financia? Com tributação progressiva. O que os nossos constituintes fizeram? Não fizeram a reforma tributária, mas criaram 2 contribuições sociais, uma que incide sobre o lucro líquido das empresas, outra que incide sobre o faturamento da empresa. A que incide sobre o faturamento da empresa tem um nome curiosíssimo, que chama Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Só que desde 89 a área econômica passou a mão. Daí que vem o déficit da Previdência. O déficit da Previdência é um desrespeito à ordem constitucional, porque só se contabiliza como fonte da Previdência contribuição sobre empregado e empregador. Esquece que a Previdência faz parte da Seguridade Social, portanto, coloca na lata de lixo o artigo 199 da Constituição e esquece que a Previdência, que a Seguridade Social é financiada pelo orçamento da Seguridade Social e coloca na lata do lixo o artigo 195 da Constituição. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem um dos sistemas tributários mais desiguais, mais injustos do mundo. Tá certo? Vou dar só um exemplo aqui. Do total da nossa carga tributária, 50% vem do consumo, 20 e poucos por cento vem da renda. Quando você vai para os Estados Unidos, é o contrário. Nos Estados Unidos, 50% é renda e 18% é consumo. Só para dar um exemplo, um cara que ganha 6 mil reais paga 27,5% de imposto de renda na fonte, e um cara que ganha 6 milhões por mês paga os mesmos 27%. Se bem que esse cara ganha 6 milhões por mês, ele não é salário, é dividendo. E aí ele é isento completamente. Nós vamos continuar convivendo com esse tipo de sistema?
Entre 1945 e 1980, a alíquota máxima do imposto de renda na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, era superior a 90%. A alíquota máxima. E nós estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de liberal. Como é que enfrenta esse imbróglio? Enfrenta esse imbróglio pelo seguinte: na década de 50 do século passado, na década de 60 do século passado, quando você tinha uma produção fordista, você podia esperar que a contribuição, que o financiamento viesse da contribuição do empregado e do empregador. Mas hoje, quando você tem robôs produzindo, certo? A produtividade aumentou absurdamente, tá certo? Não faz mais sentido você ficar trabalhando com aquela idiotice da taxa de dependência. Na década de 1960, a taxa de dependência tinha 10 trabalhadores contribuindo para 5, para um aposentado. Hoje acabou. Acabou. Mas só que hoje você produz uma porra de um carro, em vez de usar 50 funcionários, você usa 5 robôs. E quem ficou com esse ganho de produtividade? E quando é que nós vamos tributar isso? Está claro? Então, a questão que se coloca, a questão do financiamento da Previdência no Brasil, passa pela reforma tributária progressiva. Isso está no programa do Lula 3. Tá certo? Mas, na prática mesmo, o que o governo fez foi só a reforma sobre o consumo. Tá? Desculpe me exaltar, que às vezes eu começo a conversar sobre essas coisas, eu fico muito nervoso, mas não deveria ser assim. Mas, enfim, são algumas ideias só para a gente começar o nosso debate. Muito obrigado.